Olá! Hoje a gente vai mergulhar no assunto fascinante: como a meditação consegue, de fato, reconfigurar o nosso cérebro. E olha, não é papo abstrato, não. A gente vai falar de mudanças físicas, químicas, coisas que a ciência hoje consegue ver e medir. Bora lá entender isso melhor. Sabe aquela sensação de que a cabeça não para um segundo? Aquela vozinha interna que fica repassando o dia, planejando o amanhã e nunca tá de fato aqui, agora? Pois é, isso é super comum. Mas a boa notícia que a neurociência traz pra gente é que não precisa ser sempre assim. Então, essa mente que divaga não é só um caos aleatório, viu? Na verdade, é uma rede bem específica do cérebro entrando em ação. O nome dela é rede de modo padrão, ou DMN, para encurtar. Pensa nela como protetor de tela do cérebro. Sabe, quando a gente não está focado em nada específico, ela assume. É basicamente o cérebro conversando com ele mesmo sem parar. E é aqui que a coisa fica interessante. De um lado, a gente tem o cérebro dominado por essa rede, a DMN. É um estado de muito ruído mental, sabe? A gente fica imerso nos pensamentos, meio desconectado do corpo. Do outro lado, o cérebro de quem pratica a meditação. Ele aprende a baixar o volume dessa rede. A troca é genial. Sai a tagarelice mental e entra a experiência direta, sensorial. No fundo, é a diferença entre pensar sobre a vida e, de fato, sentir a vida. Muita gente acha que meditar é tentar desligar o cérebro, né? Mas a verdade é o oposto. Meditação não é sobre desligar, é sobre mudar o jeito que ele funciona ligado. É um treinamento ativo. Pensa nisso como levar o cérebro para a academia, de verdade. A gente está ali remodelando os circuitos, fortalecendo umas conexões e deixando outras mais quietinhas. Ok, então vamos começar esse tour pelo hardware do cérebro. Vamos ver como a meditação consegue literalmente mudar a estrutura física de algumas partes bem importantes dele. Primeira parada, a amígdala. A melhor forma de pensar nela é como o alarme de incêndio do cérebro. Ela está lá o tempo todo escaneando o ambiente em busca de perigo. E quando ela acha que encontrou algo, bum, dispara a sirene do estresse, da ansiedade, do medo, aquela famosa resposta de luta ou fuga. Tá, e o que a meditação faz com esse alarme de incêndio? Olha, o resultado é impressionante. Estudos mostram que depois de só 8 semanas de prática, a reatividade da amígdala pode cair em média 22%. O que isso quer dizer na prática? Que o alarme fica menos sensível, ele não dispara por qualquer fumacinha. A mente fica bem menos reativa. Agora vamos para o chefe do cérebro, o córtex pré-frontal, ou PFC. Se a amígdala é o alarme de incêndio que grita perigo, o PFC é o CEO, o maestro, é quem toma as decisões. É a parte responsável pelo foco, pelo raciocínio e, o mais importante aqui, pela regulação emocional. É o PFC que consegue olhar para a amígdala e dizer: opa, calma aí, foi só o alarme do vizinho, o alarme falso. E a meditação basicamente dá um upgrade nesse SEAL. Pensa assim, ela fortalece a parte do foco e, ao mesmo tempo, ela acalma aquela parte que adora um diálogo interno. O resultado disso? Mais poder de concentração e bem menos daquela conversa mental incessante. E o mais incrível de tudo, o córtex inteiro fica fisicamente mais grosso, mais denso com a prática. Próxima parada, o hipocampo. Ele é o grande arquivista de memórias do cérebro. É fundamental para aprender e guardar informações. Só que ele tem um ponto fraco, o estresse. O hipocampo é super vulnerável ao cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando a gente vive sob estresse crônico, essa área pode literalmente encolher. Mas aí vem a parte boa. A meditação age como um verdadeiro escudo para o hipocampo. Imagens de ressonância magnética mostram que a prática aumenta a densidade de células ali. Ou seja, ela não só protege essa área vital dos danos do estresse, como pode até ajudar a reverter parte do prejuízo que já foi feito. É incrível, né? Beleza, já vimos as mudanças na estrutura, no hardware, agora vamos dar uma olhada no software, ou seja, na química do cérebro. Como a meditação mexe com os neurotransmissores. E o primeiro da lista é um tal de GABA. O GABA é o principal neurotransmissor calmante do cérebro. A função dele é basicamente dizer para o sistema nervoso: ei, pode relaxar. E o efeito é muito rápido. Uma única sessão de meditação de 1 hora já pode aumentar os níveis de GABA em até 27%. É um tranquilizante natural e mensurável. Então, no fim das contas, a meditação prepara um novo coquetel químico no cérebro.
a gente tem mais GABA, que ajuda a diminuir a ansiedade, a gente tem mais serotonina, que melhora o humor, e do outro lado a gente tem menos cortisol, o que diminui todo o desgaste que o estresse crônico causa. É de fato uma receita para uma mente mais calma e equilibrada. Certo. A gente já viu as mudanças na estrutura e na química. Mas e na prática? Como isso se traduz para a vida real? Para mostrar o poder disso, vamos olhar para um estudo de caso bem específico: o transtorno bipolar. O que é fascinante é que o cérebro de uma pessoa com transtorno bipolar mostra justamente um desequilíbrio naquelas áreas que a gente acabou de ver. Geralmente, existe uma amígdala hiperativa, o nosso alarme de incêndio disparando o tempo todo, e um córtex pré-frontal, o CEO, com menos capacidade de acalmar esse alarme e gerenciar as emoções. E as evidências clínicas de que o mindfulness ajuda são bem fortes. Estudos com terapias baseadas em mindfulness mostram melhoras claras na função executiva. Um estudo bem recente de 2024 viu uma redução importante nos sintomas de depressão e ansiedade. Outro ponto-chave é a consistência. Um estudo de 2013 mostrou que praticar 3 ou mais vezes por semana faz toda a diferença. E para fechar, aquele famoso estudo de Harvard que viu a amígdala diminuir de tamanho fisicamente depois de 8 semanas. Então, como é que isso tudo ajuda na prática? Bom, primeiro, acalma a amígdala, o tal alarme de incêndio. Segundo, fortalece o córtex pré-frontal, o CEO, que passa a ter mais controle da situação. E terceiro, isso é fundamental, aumenta a consciência corporal. A pessoa começa a perceber os primeiros sinaizinhos de uma mudança de humor no corpo e isso dá a chance de agir antes que a onda fique grande demais. Mas, além de todos os dados e ressonâncias magnéticas, talvez o mais poderoso seja ouvir quem passa por isso. Um estudo de 2023 foi conversar com pessoas em recuperação, e a conclusão foi direta. Para todos eles, o mindfulness não era só um extra, era uma parte crítica, essencial do processo de recuperação. Então, para resumir, a jornada que a neurociência mostra é essa. É a passagem de um cérebro que opera no piloto automático, mais reativo, com a rede de modo padrão e a amígdala dando as cartas, para um cérebro mais regulado, onde o córtex pré-frontal, nosso CEO, está no comando. O resultado é um estado de mais calma, mais clareza e, principalmente, mais equilíbrio. A grande mensagem por trás de tudo isso é uma palavra: neuroplasticidade. O cérebro não é uma peça de mármore fixa para sempre. Ele é mais como argila, sendo constantemente moldado pelas nossas experiências e, o mais importante, pelas nossas práticas intencionais. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa, né? Já que o nosso cérebro pode mudar, que tipo de cérebro a gente vai escolher construir?